Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje continuaremos a nossa aula sobre o período de redemocratização ou o período populista. Falaremos do governo JK, um governo tão importante que definiu aquilo que chamamos Era Vargas. Usamos de modo geral essa denominação era não apenas quando esses governos eles implicam em longos períodos onde algum governante esteve no poder, mas pela relevância política que alguns governos ou períodos representaram na história do Brasil. Falamos de era napoleônica, falamos de era Mauá, falamos de era getulista e falamos de era JK. Não pela extensão do período em que JK esteve no poder, apenas o período de 1956 a 1960, mas pela importância política desse governo. Muito bem, nós analisaremos como, a princípio, como JK chega ao poder. Antes de iniciarmos os nossos estudos, deixo aqui mais uma indicação bibliográfica, um livro fundamental para quem quer entender a história do Brasil. Não a história desse período, mas toda a história do Brasil. Brasil, uma biografia das historiadoras Lilian Schwartz e Eloise Starling, duas historiadoras que são uma das mais importantes da história do Brasil e da atualidade. Então fica aí a dica do Brasil, uma biografia. Vamos então aos nossos estudos? Eu falei a data do governo JK errado. Tá, e também tem a era solteira e agora sou casado. Era solteira, agora sou casada. Muito bem, em nossa última aula falamos sobre essa imagem. Getúlio Vargas, suicida em 1954. Esse suicídio abre uma crise institucional no Brasil. Quem assumiria a presidência da República? Vamos ver o que aconteceu entre 1954 e 1956. Vamos lá. Os antecedentes aqui, a que eu me refiro, são os antecedentes na verdade, o período que antecede a posse do presidente que vai ser eleito, o presidente Juscelino Kubitschek. O que vai ocorrer nesse período, então, como eu disse, de 54 até 56? Quando, obviamente, o presidente ele renuncia, é deposto ou morre, quem assume, de acordo com preceitos constitucionais, é o vice. Quem assumiu foi exatamente o vice de Getúlio Vargas, Café Filho. Ele assume de 25/8, data do suicídio de Getúlio, de 54, a 9/11 de 1955. Café Filho era um homem que não tinha muita compatibilidade política com Getúlio Vargas. Na verdade, ele se aproxima muito mais dos grupos golpistas que se opunham a Getúlio Vargas do que ao próprio presidente. Não se sabe exatamente, mas Café Filho teria adoecido e isso teria levado Carlos Luz a assumir a presidência. Quem é Carlos Luz? Presidente da Câmara dos Deputados. É um outro preceito constitucional. Ele assume e Carlos Luz era um homem absolutamente identificado com a UDN, a principal opositora de Getúlio Vargas. Quando ele assume, ele articula, junto com a UDN, um golpe para impedir a posse do então presidente eleito Juscelino Kubitschek. Na verdade, o que Carlos Luz promove nesse momento é uma tentativa, junto com os militares, de golpe que tem a mesma natureza do golpe que foi dado em 1954. A gente diz que, frustrado esse golpe, pelo que vou explicar agora, o golpe de 64 teria sido adiado em 10 anos. O que ocorreu que impediu o golpe que seria, então, dado pela UDN, junto com os militares e as forças de oposição a Getúlio Vargas?
O que evitou esse golpe foi o chamado contragolpe do Marechal Lott. Lott era o ministro da guerra de Getúlio Vargas e ele se articula dentro dos quartéis para impedir que a UDN desse o golpe, assegurando a posse de Juscelino Kubitschek. Interinamente, até que o presidente eleito tomasse posse, temos aí o governo de Nereu Ramos, de 11/11/1955 até o início de 1956, quando o JK assume. Antes de falarmos sobre o governo JK, vamos ver um pouco da eleição presidencial. Essa eleição que ocorre durante essa crise institucional. Temos aí o Juscelino Kubitschek concorrendo como um legítimo continuador da política de Getúlio Vargas. É só olharmos a composição partidária: PSD, elite, base populista, com PTB, base sindical. Essa base é a base getulista e Juscelino, ele é lançado por essa dobradinha PSD-PTB. A UDN e o PDC, um partido insignificante, a qual pertencia, mais tarde, vai pertencer o próximo presidente eleito, que é Jânio Quadros, lança a candidatura de Juarez Távora, que era a candidatura que explicitava essa oposição à continuidade do getulismo. E o PSP, que sempre foi um partido, obviamente, também de direita. Na verdade, um partido, nós nem falamos a respeito do PSP, porque é um partido que, embora nacional, ele tem muito mais uma característica regional. É um partido, quase que um partido paulista, e que tem como principal representante aquele que personificou a própria ideia do partido, que foi Adhemar de Barros. Nessa campanha presidencial, a própria comoção que foi gerada pelo suicídio de Getúlio Vargas acabariam, então, dando vitória a Juscelino Kubitschek. Essa vitória foi questionada pela UDN, que tenta, então, promover um golpe que foi evitado, como já explicamos, pelo Marechal Lott, que dá o contragolpe para assegurar a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Muito se diz sobre Juscelino Kubitschek e uma pergunta importante que tem que ser respondida aqui para fins de avaliação é se Juscelino era um populista ou não. Sim e não. Ele utilizou o apoio das massas, mas ele jamais se utilizou do nacionalismo econômico. Ele faz um discurso de promoção nacional, mas ele está inserido dentro do que chamamos de nacional desenvolvimentismo, que é o que? Um desenvolvimento atrelado à utilização de capital externo. Então, é um aspecto importante aí do governo JK e que vamos analisar ao longo aí de toda a caracterização desse governo. Bem, não é bom acender aqui, não? Não, fica amarelo você. Mas mesmo com claro, a imagem tá boa? Tá boa ainda. Você fala pra caramba, então, vamos. Estou te chamando pra reunir, você não pode falar. Vamos. Muito bem. O governo Juscelino Kubitschek, então, ele, como eu já disse, vou reafirmar mais uma vez, ele representa a dobradinha PTB-PSD, que na verdade elegeu todos os presidentes do período de redemocratização, Dutra, Getúlio, JK e João Goulart. A única exceção aí, no período de democratização, é Jânio Quadros, que não foi eleito por essa dobradinha. JK governou de 1956 a 1960. A campanha de JK, ela foi baseada no slogan 50 anos em 5. O que quer dizer isso? Ele faria o Brasil desenvolver 50 anos no correspondente aos 5 anos de mandato que ele teria. Ou seja, ele assume como uma plataforma de campanha de um desenvolvimento sem precedentes na história do Brasil. O vice de JK era João Goulart, um político ligado também à dobradinha PSD-PTB, mas muito mais próximo da base sindical do PTB do que do PSD. Então temos aí essa elite getulista que compõe o governo JK de forma muito explícita. JK, então, ele é considerado um continuador do getulismo. Temos aí
uma política, como eu já disse no início da aula, chamada de nacional desenvolvimentismo. Era moda no mundo imaginar que, e prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, o desenvolvimento ele tem que ser alcançado a qualquer custo, mesmo que para isso implique em endividamento externo. Não importa. O mais importante é fazer com que o país cresça, com que o país se desenvolva, que o país se modernize. Por isso, o presidente ele vai ser identificado também com um novo movimento musical que surge na época, que é a Bossa Nova. Então, por isso, daí a denominação de presidente Bossa Nova. A Bossa Nova foi um movimento que inovou na música, assim como JK inovaria na política. Eu sugiro que vocês aprofundem um pouco mais sobre esse estilo musical para associá-lo com o governo que estamos analisando. É importante e pode ser cobrado nas provas de vestibular. Muito bem, dando continuidade aí, aqui só um minuto. Temos aí, né, obviamente, a imagem do presidente JK. Aqui temos outras imagens, né? A imagem de JK com a família, a imagem de JK assinando um documento e outras imagens aí do presidente, né? Sempre com um estilo jovial, um estilo de governar que representava essa modernidade ao qual nos referimos. Bem, vamos falar agora de algumas medidas importantes que você tem que saber para qualquer prova que você for fazer. Primeira delas, o plano de metas que cumpre a promessa de campanha dos 50 anos em 5. Selecionei aqui uma parte, um parágrafo do livro, o que eu me referi no início da aula, sobre o plano de metas. Prestem bem atenção no que vou dizer agora. O plano de metas definiu 31 objetivos com enfoque privilegiado em 4 pontos. Na primeira prioridade, o governo previa alocar investimentos para o setor de transporte, em especial o rodoviário, e incentivar a indústria automobilística. As outras 3 prioridades canalizavam recursos em energia, indústria pesada e alimentos. A partir de 1958, os brasileiros viram se materializar nas suas estradas 2 novidades. O Vemaguete, que, apesar de barulhento, era o primeiro automóvel a sair da fábrica com 50% de peças nacionais, e a Rural Williams, o primeiro carro também nacional com tração de 4 rodas. Vejam bem, a expansão da malha rodoviária foi provavelmente o melhor momento do plano de metas. Juscelino pavimentou 6.000 quilômetros de novas rodovias entre 56 e 60, num país que até então contava com apenas 4.000 quilômetros de estradas, e viabilizou uma rede de integração territorial capaz de garantir a circulação de mercadorias entre as áreas rurais e os principais centros industrializados, além de criar novos mercados. Em janeiro de 1958, com o preço do petróleo relativamente baixo e a entrada da indústria automobilística no país, Juscelino avaliou que o desafio de abrir novas rodovias de terra vermelha e asfalto valia a pena. Manda chamar ao catete o engenheiro agrônomo Bernardo Sauão, funcionário do ministro da Agricultura, um tocador de obras com pinta de galã e espírito desbravador, e propôs cortar os cerrados do Planalto Central, arrombar a selva e unir o país de norte a sul. A rede rodoviária Belém-Brasília matou o engenheiro no meio da mata, atingido por um galho que despencou de uma árvore gigantesca, mas interligou por estradas de rodagem os estados de Goiás, Maranhão e Pará. Inseriu a Amazônia no mercado brasileiro e forneceu uma nova alternativa para atenuar os desequilíbrios regionais. Olha, pessoal, olha a importância desse texto. Temos pela primeira vez uma tentativa real de integração de todos os territórios do Brasil. Transportar a própria capital, e a meta síntese do plano de metas era justamente a construção de Brasília, mudar a capital do Brasil do Sudeste para o Planalto Central
para o centro do país tem um significado muito importante. O significado de, à primeira vista, integrar todas as regiões do Brasil, mas um objetivo não explícito era o de acabar com os conflitos políticos no Rio de Janeiro e transportar essa capital para o meio do nada, com o objetivo de evitar qualquer contestação. Tanto é verdade que o Rio continua sendo a capital das reivindicações e dos protestos. Porém, Brasília cumpre o objetivo de transferir essa capital com base na ideia de, primeiro, a integração regional, de habitar o Planalto Central e se frustra no objetivo de evitar esses protestos. Muito bem, a própria criação da SUDENE, vou pular aqui, né, não, na verdade vai estar na ordem aí do que eu já falei. A própria criação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela tem justamente esse objetivo de promover essa integração regional. Conseguiu cumprir esse objetivo? Nem de longe. A única coisa que se viu na SUDENE foi muita corrupção e dinheiro que seria destinado ao Nordeste sendo desviado para o bolso de muitos políticos. Assim como Brasília representou um recorde de corrupção e de desvio de verbas. Muitas foram as empreiteiras favorecidas em um período onde não se falava ainda de corrupção ligada às empreiteiras. Praticamente todos os políticos estavam envolvidos nessas articulações com as grandes empreiteiras. E Brasília, além de toda a corrupção, ainda se utiliza de uma mão de obra muito específica, que foram os nordestinos, chamados nesse período de candangos, que saem do Nordeste miserável, com condições de trabalho precário, e vão para Brasília justamente em busca de oportunidades. Brasília, guardem bem isso, foi campeã de acidentes de trabalho, sem nenhuma proteção, seja trabalhista ou de segurança do trabalho. Muitos nordestinos morreram na construção de Brasília. Por isso, podemos afirmar, sem medo de exagerar, que Brasília foi construída com o sangue dos nordestinos. Não se esqueçam disso. Muito bem. Temos também, aí em virtude de tudo que já foi falado, a criação do GEA. O GEA é o Grupo de Estudos da Indústria Automobilística, o que vai levar, como eu já mencionei no texto que eu acabei de ler, a criação da indústria automobilística. Temos também a criação, dentro da indústria de base, de Três Marias e Furnas, da OPA e da rodovia Belém-Brasília, que eu já tinha mencionado também. Não é? Continuando. Temos aí uma imagem da construção de Brasília. Lembrem-se o seguinte: todo o dinheiro que foi usado no plano de metas e nesse desenvolvimento que acabamos de mencionar foi dinheiro de capital externo. No contexto da Guerra Fria, JK ele inicia o governo em um período de muita facilidade de contrair esses empréstimos externos. Só que a dívida externa adquirida em seu governo, ela foi uma das maiores da história do Brasil. Quem consegue superar essa dívida externa vão ser apenas os militares, né, no período que vai de 64 até 85. Esse aumento da dívida externa acaba levando a JK, no final do seu governo, a um descrédito, porque a dívida externa leva a um arroxo salarial, com todos os problemas de crise econômica, leva então a arroxo salarial em virtude de um processo inflacionário muito grande no final do governo. Esse desprestígio de JK no final do governo acabou determinando as eleições de 1961, como veremos a seguir. Muito bem, na próxima aula veremos quem é o próximo presidente.
Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado.